Olá, nesta semana vamos estudar um dos trechos mais importantes da carta de Paulo aos Efésios. Vamos estudar sobre maridos e esposas juntos na cruz. E o trecho de Efésios que vamos estudar vai do capítulo 5, verso 21, até o capítulo 6, verso 9. Neste capítulo, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que o propósito de Deus é que a unidade que deve existir na igreja deve ser um reflexo da unidade que existe no casamento e vice-versa. Ou seja, assim como a igreja é o corpo espiritual de Cristo e os membros devem estar unidos e ligados ao cabeça, que é Cristo, o casal deve viver unido e estar ligado ao cabeça, que é Cristo. Paulo usa de forma extraordinária este exemplo, esta metáfora, para mostrar a unidade da igreja e, ao mesmo tempo, a sacralidade do matrimônio e o propósito de Deus para com o casamento entre um homem e uma mulher. Uma coisa que você vai perceber aqui de muito importante para dar o início aqui a esse nosso comentário é que não tem como harmonizar os resultados da cruz de Cristo, da compreensão da salvação. Não tem como harmonizar os resultados da cruz com os resultados do feminismo e do marxismo, tá? Então você vê, por exemplo, no feminismo que ocorre uma separação entre o homem e a mulher. O homem é apresentado como opressor e a mulher como aquela que necessita e precisa de direitos iguais. É óbvio que a mulher tem que ter seus direitos, só que esses direitos da mulher devem ser compreendidos à luz da cruz e à luz da doutrina da criação. Tá? Então, enquanto o feminismo, marxismo, essas ideologias demoníacas, separam as pessoas, a cruz une. Então você vai ver, por exemplo, em Gálatas 3, 27 e 29, que eu não vou ler agora, ali diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, todos são um em Cristo. Então esse trecho de Efésios 5 impossibilita que qualquer cristão coerente, e que use do raciocínio lógico básico tente harmonizar feminismo com cristianismo, ok? Ou marxismo com cristianismo. Quem faz isso, obviamente, não sabe o que está fazendo. E quem sabe, obviamente, não está sendo honesto intelectualmente, e Deus vai cobrar esta pessoa por isso. Agora, vamos aqui analisarmos esse trecho de Efésios para você ver que à luz da cruz e à luz da doutrina da criação, homem e mulher têm o mesmo valor para Deus. E Deus tem um propósito sagrado de, assim como Ele quer unir um homem e uma mulher em uma relação de mútuo amor, Ele quer definitivamente unir-se em matrimônio com o seu povo após a volta de Jesus Cristo. Mais um detalhe, no marxismo não há lugar para a doutrina da volta de Jesus. Ok? Então vamos deixar de lado essas ideologias, só mencionei de forma introdutória para você ir pensando no que eu disse, mas o nosso foco não são essas ideologias demoníacas, o nosso foco é a Bíblia. Vamos ver aqui então em Efésios, conselhos para a esposa, conselhos para o esposo. E aqui também, obviamente, há conselhos para pais, há conselhos para filhos, mas isto é empregados. Nós vamos ver isso na próxima semana, na lição da próxima semana. Hoje, nessa semana, vamos focar aqui no estudo sobre marido e mulher. Aqui em Efésios 5, 21, o texto começa nos mostrando o seguinte, que assim como na igreja as pessoas precisam sujeitarem-se umas às outras, no matrimônio acontece a mesma coisa. Eu vou mostrar para você que a submissão feminina ensinada no verso 22, ela está num contexto muito mais amplo, abrangente, bonito. Então quem usa o verso 22 de forma isolada para oprimir uma mulher, eu vou ser muito franco com você, é um canalha, ok? Um homem que usa a Bíblia para oprimir uma mulher, ele não tem vergonha na cara, tá? Então, por exemplo, Efésios 5, 21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui não diz que deve haver uma sujeição tirana, da mulher para com o marido. É sujeitando-vos, no plural, uns aos outros.
Há momentos em que homem ou mulher devem de ceder. Há momentos em que os dois ambos devem ter maturidade emocional para perceber que não vale a pena seguir em uma briga. Deve-se escolher os motivos, entre aspas, para brigar, na verdade, discutir. Ok? Então, esse texto aqui nos mostra que não se pode ceder apenas de um lado. Ok? Então, o marido também é convidado a ceder, mesmo que ele seja o cabeça do lar, que tem uma função de liderança. Eu vou lhe explicar aqui o porquê desse aspecto, tá? Outro detalhe é que disse que a sujeição é no temor de Cristo, é em respeito a Cristo. Então, seja, o foco aqui de uma relação é Cristo. Então, assim como nós nos sujeitamos à vontade de Cristo, há momentos em que marido tem que se sujeitar, não é? A certos aspectos a certas opiniões da esposa, porque vão ser melhores, obviamente, mas a esposa não deve também de esquecer de que ela também precisa se sujeitar em certos momentos. Então, o matrimônio é assim, há uma negociação, né? O amor entre marido e mulher não é amor primário, é amor secundário. E o amor secundário, ele existe na base de troca. Em algum momento você, como esposo, tem que ceder, e em outro momento a esposa tem que ceder. Tá? Agora, a Bíblia põe um ponto de equilíbrio. Deus já deu um grande empoderamento para a mulher desde que a criou. Tá? Você pode perceber, por exemplo, em Gênesis 2,18, que Deus criou a mulher porque viu que o homem sozinho não era bom. Ou seja, o poder que Deus deu para a mulher é muito grande, ao ponto de dar sentido e significado à vida de um homem quando nem existiu o pecado ainda. O homem vivia na presença de Deus. E Deus deu à mulher o poder de dar significado à vida de alguém que vivia próximo a Deus. Então você não precisa de empoderamento, você já tem esse empoderamento há muito tempo, desde a criação. Agora, o que Deus fez? Num contexto pós-pecado, como a influência de Eva sobre Adão, a influência da mulher sobre Adão é muito grande, pós-pecado, Deus viu que enquanto a mulher deveria ser o coração do lar, o homem deveria ser o cabeça. Em que sentido? Liderança, não opressão. Ok? E aí Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então veja, a submissão da esposa tem como base também a sujeição do esposo em certos momentos, né? Porque quando a esposa tem a razão, é óbvio que o marido tem que seguir a opinião certa da esposa. Eu, por exemplo, às vezes que eu não segui os conselhos da minha esposa, eu quebrei a cara. Então, por isso que eu prefiro muito mais seguir os conselhos dela, trocar ideias com ela, porque ela tem uma outra visão, uma outra perspectiva. Ainda mais sendo uma mulher cristã e uma mãe amorosa, uma esposa dedicada. Então, eu tenho que prestar atenção no que ela diz. A mulher tem, diríamos assim, um sexto sentido. Ela vai perceber coisas que você e eu, que somos homens, não vamos perceber. Tá? Agora, veja, essa submissão também é com base na doutrina da cristologia, ou seja, na sujeição do ser humano para com Cristo. Ou seja, submissa ao marido como ao Senhor. Né? Então, o Senhor oprime? Não, o Senhor não oprime ninguém. O Senhor maltrata? Não maltrata ninguém. Né? Você se submete a Cristo por amor a Ele, porque Ele amou você primeiro, né? E demonstra para com você, demonstrou um amor sacrificial. Então não é uma submissão de qualquer jeito. É um respeito pela liderança do marido. Mas tem aqui uma base. Se o marido não seguir essa base, ele não merece ter uma esposa que respeite a sua liderança. Tá? E qual é a base? Se você ler aqui mais para frente, que eu vou ler mostrar para você aqui, a base é o amor sacrificial do marido. Ou seja, se o marido não estiver disposto a dar a vida pela mulher, amá-la ao ponto de dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja, ele não tem que ter uma esposa submissa, ele tem que ganhar punição, ele tem que ser denunciado, ele tem que ir para a cadeia, é isso que ele merece.
Ok? Então a primeira pergunta, né? O que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeterem uns aos outros é que ambos devem ceder em certo momento. E isso também aplicamos ao casamento, tá? Questão número 2. Compare Efésios 5, 25, 27 a 29 com a menina abandonada de Ezequiel 16, 1 a 14. Que elementos dessa história Paulo repetiu em seu esboço? O que Paulo fez aqui em Efésios 5, né? Comparando com Ezequiel 16. Ele pegou costumes e papéis de cada um, de homem e mulher, nos casamentos antigos. Então Paulo aqui, ele usa, né, ele mostra os costumes e papéis de cada um nos casamentos antigos para mostrar a forma como Cristo e a igreja se relacionam, tá? E como marido e mulher, obviamente, devem se relacionar. Vamos ler aqui esta metáfora do casamento, aplicada, obviamente, à relação de Cristo para com a igreja e o que ela pode nos ensinar sobre o matrimônio, tá? Eu vou ler Efésios 5, eu li o verso 22 e o 23. Vamos aqui ler os versos 25 a 27, para nós entendermos um pouco, até o 29, na verdade, para entendermos esta metáfora e você perceber o quê? Que se um marido não tem esta forma de amor para com a esposa, ela não tem que ter respeito para um cara desse, tá? Maridos, veja se alguma ideologia humana ensina isso para você melhor que a Bíblia. Quando dizem que a Bíblia é machista, isso é resultado de pessoas que não leem o texto bíblico, não sabem ler, na verdade, né? Tem o problema do analfabetismo funcional. Tá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, primeiro ponto. Se um marido não ama a mulher de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, ele não merece ter uma esposa submissa. A submissão, repita, é um respeito pela liderança do marido, com base na capacidade dele de morrer por ela se for preciso. Porque a mulher quer um homem, ela não quer um afrescalhado. Né? A mulher quer um homem romântico, mas quer um homem. Há momentos em que o homem tem que tomar decisões para ajudar a mulher na sua indecisão. Tá? Só que aqui é dito o seguinte: esse homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Se um homem não vive este propósito, ele não vive o plano de Deus para a vida dele. Ele não tem nem que cogitar pensar em Efésios 5, 22, porque ele não segue o que está aqui no verso 25 e em diante também, tá? Aqui você percebe também que Paulo fala assim, ó, que primeiro no verso 25, né, que Cristo ama a igreja como noiva, não é? Depois entregou-se a si mesmo por ela. Aqui tem uma menção a um costume antigo, né, do dote de casamento. O noivo, ele pagava ao pai da noiva um dote de casamento, mostrando, obviamente, o valor que ele dava para esta mulher. E daquele dote, muitas vezes, o vilarejo onde morava a família da noiva, ele dependia desse dote para eles. Eram vilarejos pobres, né? Mas então ele demonstrava o amor. E aí olha o que acontece. Cristo, ele deu o maior de todos os dotes por sua noiva, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida. Né? Porque Cristo se entregou pela igreja na cruz do Calvário. Tá? Então, a entrega de Cristo na cruz é comparada ao dote, né, que o noivo entregava ao pai da noiva pela sua mulher. Aqui também é dito, olha que interessante no verso 26, ó, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então o que acontece? Aqui diz que Cristo santifica, purifica, limpa a igreja. Aqui ele usa aquela imagem que a noiva era preparada para o matrimônio, tá? Então, as damas de honra, os parentes da noiva ou uma dama de honra preparava a noiva, né? E obviamente também por meio de um bom banho para a cerimônia. Da mesma forma, né, Cristo,
deseja purificar, limpar a igreja, e é uma referência aqui também ao batismo, né? Quando você se batiza, você se une espiritualmente ao corpo de Cristo. Essa união acontece por meio do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 12:3. 12:13. Outra coisa, aqui usa também no verso 27, ó, outro termo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que interessante aqui, ao contrário dos casamentos antigos, de onde Paulo utilizou essa metáfora, né? E outras pessoas preparavam a noiva para o matrimônio, aqui é o próprio Cristo quem a prepara. Ou seja, a igreja. Olha o valor que Cristo dá para a sua igreja. Ele mesmo faz questão de prepará-la, adorná-la, para o dia em que ele vai efetivar a união matrimonial com ela na sua segunda vinda. E aqui você percebe, obviamente, nesse texto, que o mesmo interesse, o mesmo cuidado que Cristo tem para com a igreja é o cuidado que o marido deve de ter para com a sua esposa. Quando você estuda, né, eclesiologia, né, sobre a doutrina da igreja, não tem como você não entender devidamente sobre o matrimônio. A eclesiologia precisa se refletir no matrimônio. Porque quando você entende a relação de Cristo para com a igreja, você vai entender como que o marido deve tratar a sua esposa, como que a esposa deve tratar o seu esposo, como o marido e a mulher devem tratar os filhos, como que os filhos devem tratar os pais. Então, se aprofundarmos a nossa compreensão eclesiológica, com certeza vamos aprofundar a nossa compreensão também acerca do matrimônio, né? Da doutrina da família, tá? Indo aqui para a parte de terça, questão número 3, que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção dos coríntios? Aqui ele cita 2 Coríntios 11, 1 a 4. Vamos ler esse texto e aí vamos voltar aqui para Efésios 5. Até vou marcar aqui para voltar aqui com mais facilidade. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Então aqui Paulo, ele usa a imagem do preparo, né? Então assim como a noiva era apresentada pelo padrinho, né? Ou pelo pai, ou pelos padrinhos para o noivo, aqui Paulo imagina Jesus apresentando a noiva para ele mesmo. Olha a relação íntima. Ele usa a metáfora aqui do casamento, né? Só que ele amplia essa compreensão. Ao contrário de um casamento humano, em que a noiva é apresentada por outra pessoa, no casamento da igreja com Cristo, ele mesmo faz questão de apresentá-la para ele mesmo. Ou seja, a relação é muito íntima. Nós também temos que considerar, diz aqui a lição na parte de terça-feira, os elementos culturais envolvidos, não é, nesta apresentação da noiva ao noivo. Se você ler Mateus 25, 1 a 13, naquela parábola, você vai ver algo de muito interessante. Como que o casamento antigo era celebrado, né? Havia um cortejo, né, que acompanhava o noivo até a casa da noiva. Tá? Eles chegavam até lá, né, e faziam um desfile até a casa da noiva, reuniam-se com a noiva, né, e aí depois eles conduziam de volta a noiva à casa do noivo. E ali eles iam celebrar, né, por mais ou menos aí uma semana, a festa, o matrimônio, para depois se casarem definitivamente, eu ter a festa, não é? E aí, o que isso nos mostra? Paulo aqui, ele quer retratar Cristo como sendo o noivo que faz questão
de ele mesmo conduzir a noiva até a casa deles. E aí, aqui é um retrato, né? Paulo mostra um retrato do retorno de Cristo como uma futura cerimônia de casamento. No retorno de Cristo, né? Ele vai conduzir a sua igreja até a sua casa, a Nova Jerusalém, a cidade santa. E aí sim vai haver a celebração da união espiritual e eterna entre Cristo e os seus seguidores. E agora, vamos para a parte aqui de quarta, destacar aqui, saindo um pouco daquele eclesiologia e voltando para a doutrina do matrimônio. É muito interessante esse texto aqui, de Efésios 5, 28 a 30, porque aí nós já vamos responder a questão 4. Que novo argumento Paulo usou para encorajar maridos a praticar o amor terno para com suas esposas? Antes, ele usou o argumento de que Cristo deu a vida pela igreja, não é? Então, já que Cristo deu a vida pela igreja, o marido deve dar a vida por sua mulher. Agora, aqui tem algo extraordinário que nos mostra que não existe um livro antigo que defenda tantos direitos da mulher como a Bíblia. Tá? Então, a Bíblia é machista. Essa pessoa não sabe o que está dizendo, ela está falando ao vento. Tá? Há pessoas bem intencionadas, tá? Mas há pessoas que são profundamente ignorantes e não param para pensar no que a Bíblia ensina. Não param para refletir que quando a Bíblia retrata a cultura, né, certas culturas machistas e pagãs, e até o povo de Deus que teve uma influência do paganismo, a Bíblia não aprova. A Bíblia retrata, registra para mostrar a forma de Deus mudar essa cultura. Então existem pessoas que gostam de falar da Bíblia sem ter a mínima noção de hermenêutica bíblica. Isso é grave. Nós não podemos ficar falando aquilo que nós não sabemos. Ok? E não podemos também transferir para a Bíblia os nossos traumas e frustrações. Se você teve uma frustração com o seu pai, com o irmão ou com alguém do sexo masculino, você não pode transferir isso para a palavra de Deus, porque senão você vai ficar cega para compreender aquilo que a Bíblia realmente ensina. Se você é um homem, você também não pode transferir as suas crenças distorcidas, limitantes para a Bíblia, porque senão você vai usar a Bíblia como um porrete para oprimir a sua esposa. Deixe que o Espírito Santo ajude você a interpretar a Bíblia. E como intérprete responsável, busque compreender o propósito original pretendido pelo autor, para só depois chegar a conclusões daquilo que você leu, tá? E aqui em Efésios 5, 28 a 30, qual é o novo argumento de Paulo? O amor próprio. Assim como um homem ama a si mesmo, ele deve amar a sua esposa. Não tem lógica ser diferente disso. Né? Em Mateus 22, 36 a 40, Jesus diz, ama o próximo como a si mesmo. Né? E aí, aqui, olha o argumento de Paulo sobre o amor próprio. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Duvido que feminismo, marxismo ensine algo tão profundo como isso aqui. Mas eu duvido. Porque ninguém jamais odiou a própria carne ou o próprio corpo. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo apresenta um modelo de matrimônio, a Bíblia apresenta um modelo de matrimônio muito diferente do modelo cultural da época. Você percebe? A Bíblia registra problemas culturais, não para aprová-los, mas para corrigi-los e para mostrar a solução de Deus para aquele problema. Tá? Então, por exemplo, o modelo de matrimônio para Paulo, ideal, é o modelo de Cristo, ou seja, a relação de Cristo para com a igreja. Tá? No mundo greco-romano, né, havia um poder muito forte, né, para
o pai da família. Chamava-se isso em latim de pater familias, né? Esse poder era muito amplo, o indivíduo ele podia punir duramente e até matar a esposa, filhos e escravos. Então, isso na cultura greco-romana. No pensamento judaico-cristão era totalmente diferente. Paulo está mostrando o seguinte: olha, vocês não podem ser como esse povo, esses pagãos. Vocês têm que ser de que forma? Assim como Cristo cuida da igreja, que é o seu corpo espiritual, ele é o cabeça, você tem que cuidar da sua mulher. E aí ele fala o seguinte: o marido deve amar a mulher como o próprio corpo, ou seja, você bate em você mesmo se você for louco, ou tiver algum problema, obviamente, mental. Mas fora isso, você não vai bater em você mesmo, você não vai xingar você mesmo, você grita com você mesmo. Então, você não tem que gritar com a sua mulher. Até porque um homem ficar gritando com a mulher é a coisa mais feia do mundo. Não é? E vice-versa, uma mulher gritar com o homem também é a coisa mais ridícula do mundo. Um casal que não sabe resolver um problema sem gritar são duas crianças grandes dentro de casa. Ok? Então veja, qual é o argumento de Paulo? Se você não xinga você mesmo, você que é homem, se você não grita com você mesmo, se você não bate em si mesmo, a não ser que tenha um problema de ordem mental, obviamente, se você não faz isso, você não pode fazer isso com a sua esposa. Né? Então Paulo está dizendo o seguinte: ó, ninguém jamais odiou a si mesmo, ao seu próprio corpo. O que você faz? Alimenta e cuida do corpo. Assim como Cristo faz com a igreja. Alimenta, cuida, deu a vida por ela. Então é isso que o marido tem que fazer com a sua esposa. E uma dica, meu irmão, pensa no seguinte: se várias vezes a sua esposa ajudou você, estando você doente, levou água para você na cama, levou comida, pegou o termômetro para medir sua temperatura, como é que você não vai fazer a mesma coisa? É uma ingratidão tremenda. Você tem que pensar, quando a sua esposa estiver deitada, por exemplo, você tem que ter em mente o seguinte: o que eu posso fazer para trazer conforto para minha mulher, que ela não precisa se levantar da cama agora? Ela já não se levanta várias vezes para atender as crianças, por que você não vai também? Então o que a Bíblia ensina é isto. A Bíblia ensina isto. Né? Você tem, assim como você tem amor por você mesmo, você tem que ter para com a sua esposa. Tá? E eu sou muito franco dizer para você: um homem que bate numa mulher, ele tem que ir para cadeia mesmo. Tá? Não tem cabimento um negócio desse. Eu venho de uma família, meus pais não eram cristãos, meu avô e minha avó também não eram, assim, não frequentavam igreja alguma. Meu avô foi alcoólatra. Meu pai, depois de um tempo, foi alcoólatra. Mas eu nunca vi meu avô, mesmo bêbado, sequer ameaçar levantar a mão para minha avó. Eu nunca vi o meu pai nem sequer ameaçar levantar a mão para minha mãe. Por quê? Porque homem de vergonha na cara, ele não bate em mulher. Simples assim. Seja cristão ou não, homem de vergonha na cara não bate em mulher. E eu vou dizer uma coisa para você que é mulher: se você continuar tolerando abusos físicos e emocionais, você está pecando. Porque 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que ele é sagrado. E ali no verso 20 diz que o seu corpo não pertence a Deus apenas pela criação, mas também pela redenção. Na cruz, Cristo pagou o preço por você, pelo resgate do seu corpo. Então você não pode tolerar abusos físicos e emocionais. Ah, Leandro, mas ele me ameaça. Conta para a polícia que ele está te ameaçando. Pode ter certeza. Ele vai levar uma dura e ele vai pensar duas vezes antes de te ameaçar de novo. É um crime você deixar que os filhos presenciem um homem que bate numa mulher. Você está permitindo que os seus filhos tenham traumas profundos pela vida inteira. Então para com isso. Você vai procurar a liderança da sua igreja e contar para mais de um, tá? Porque às vezes tem um líder que é covardão, que é medrosão.
tá? Ele vai guardar aquilo para ele porque ele não quer se comprometer, não. Nem conta para esse tipo de covarde. Esse tipo de covarde não traz muito benefício para o reino de Deus. Você vai contar para líderes da igreja de iniciativa e não vai só contar para eles. Para você garantir a sua integridade física e emocional dos seus filhos, você vai contar também para a polícia e vai denunciar esse camarada aí. Ok? Para finalizar, queridos, o apóstolo Paulo aqui, em Efésios 5, ele nos leva também para a doutrina da criação. Veja, ele usou a eclesiologia, a doutrina da igreja, para ensinar sobre matrimônio e vice-versa, não é? Mas ele também usa a doutrina da criação. E aqui você vai ver, mulher, homem também, o seu valor para Deus. Além do seu valor estar relacionado, ser proporcional ao valor da cruz, o seu valor é proporcional ao fato de que você é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você não precisa de feminismo, de marxismo, dessas besteiras para você aprender sobre o seu valor próprio, tá? Então, por exemplo, em Efésios 5, aqui, 31, ele nos leva lá a Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 2, 22 a 24, na verdade. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, olha, Paulo volta lá para a doutrina da criação. Quando homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem não é melhor e mais importante que a mulher, ele tem uma função diferente, mas ambos têm a mesma essência. São a imagem e semelhança de Deus. Então o homem é o líder, a mulher é o coração do lar. E a submissão da mulher nesse contexto é um respeito ao marido, com base no amor sacrificial dele ao ponto de dar a vida por ela. Não tem ideologia humana que ensine isso, tão bem como a Bíblia. Tá? A Bíblia é perfeita, é a perfeita palavra de Deus. E aqui fala também na questão de uma só carne. Aqui eu quero finalizar dando para você uma informação muito interessante. Aqui a expressão, né, uma só carne, obviamente, se refere, simboliza a união íntima entre um homem e uma mulher, que ocorre pelo vínculo sexual, vínculo afetivo e vínculo espiritual. Então, por isso, uma só carne. Ou seja, Deus, ele quer que marido e mulher desfrutem desses vínculos. O vínculo sexual, para ele existir de verdade, para ser intenso, tem que partir de um vínculo também emocional e espiritual. Tá? O sexo é um presente de Deus para os casais casados. Deus quer que o casal faça bastante sexo mesmo, né? Que viva a plenitude disso. Só que isso não pode existir de forma plena se não existir um vínculo emocional e espiritual. Então você vê isso na doutrina da criação. Você vê em Gênesis 2, 22 a 24 a seguinte sequência. Deixará o homem pai e sua mãe, ou seja, independência, une-se a sua mulher, matrimônio, tornando-se os dois uma só carne. Então esta sequência, né, que deve ser respeitada. Quando não é respeitado, obviamente, pede perdão para Deus e recomeça a sua vida. Não vai ficar agora se martelando pelos erros passados. Começa daqui para frente. Quem vive de passado é museu. E o futuro ainda não existe. Então vive o presente. Tá? Então você vê ali em Gênesis 2:24, né, a preocupação de Deus já com a sexualidade humana. E eu preparei, amigos, um livro. E eu gostaria que você conhecesse algo sobre esse livro. Há um tempo atrás, já tem alguns meses, este livro aqui, Sexo Espetacular, Princípios Bíblicos para quem não se contenta com uma vida íntima sem graça. Este livro é o resultado das minhas anotações sobre o livro bíblico de Cantares. Tá? Não tem como um Deus que é criador da sexualidade não ter colocado na Bíblia realmente um manual de sexualidade. E Cantares é este manual. E aqui este livro é o resultado das minhas anotações deste livro, do meu estudo sobre este livro.
E eu encontrei aqui dicas para os homens, apenas para homens, dicas apenas para mulheres, dicas para o casal, para viverem um matrimônio segundo a vontade de Deus e com uma vida sexual plena. Não é, já digo para você, não é um livro para quem tem a chamada frescurite, tá? Ai, que pervertido falar disso. Não, se você tem essa frescurite, não adquire esse livro, não é para você. Tá? Agora, se você quer aprender realmente o que a Bíblia ensina, se você quer comprovar que em Cantares a esposa convida o marido até para uma aventura sexual, para apimentar a relação, então aí você pode ler este livro, ele é para você. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver. Tem outros links aqui, mas vai ali no livro Sexo Espetacular. Você vai ver o sumário dele, o que ele contém e o quanto esse livro pode ser uma bênção na sua vida conjugal. Se você não é casado, mas pretende se casar, o livro é para você também. Agora, já repito, não é para quem tem a chamada frescurite. Essa pessoa não vai gostar do livro, vai ficar falando mal do livro, vai dizer que existe perversão aqui, e aí eu não tenho tempo e nem paciência para lidar com esse tipo de coisa. Então esse livro é para quem quer realmente aprender o que Cantares ensina sobre sexualidade, tá bom? Muito obrigado por sua companhia no estudo desta semana. Eu desejo que esse estudo seja uma bênção na sua vida, que você veja o quanto a palavra de Deus é suficiente para nós aprendermos sobre o valor da mulher, sobre o valor e as responsabilidades de um homem, e que você entenda que, assim como hoje você e eu estamos unidos espiritualmente com Cristo por meio da igreja, Deus deseja que exista um vínculo emocional, espiritual e físico muito profundo entre marido e mulher, tendo como base o amor sacrificial do Salvador. Que Deus te abençoe, uma feliz semana e nos vemos no nosso próximo estudo.